De pessoas em situação de rua se estendem para outras cidades catarinenses. No caso de Palhoça, na Grande Florianópolis, a prefeitura também planeja ações mais imediatas. É um assunto que a gente tem falado bastante por aqui. Uma das questões mais pedidas pela população por lá é a ampliação do albergue. É um espaço aberto em caráter emergencial no município. A reportagem é de Júlia Matos. Ações de abordagem e tratamento de pessoas em situação de rua em Florianópolis fez com que o tema fosse ampliado em outras cidades. Palhoça, por exemplo, planeja ações que reduzam o número de pessoas em vulnerabilidade social. Pós-pandemia, a gente nota essa migração, esse fluxo na nossa capital e ali agora se espalha pela Grande Florianópolis, né? Palhoça, ela tem trabalhado muito em rede. Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria da Assistência Social. Um programa muito interessante que foi aplicado no município de Palhoça é o consultório de rua, que junto com as equipes de abordagem fazem uma triagem desde a saúde até a questão social da pessoa e começam ali um primeiro momento com aquela pessoa em situação de rua para trazer ela de volta ao seu bem-estar natural, familiar ou até o tratamento químico que a gente consegue, é claro, com o aval da pessoa que procura a gente. De acordo com os registros do CadÚnico do município, em dezembro de 2023, 217 pessoas estavam registradas nesta situação. Apesar disso, a prefeitura entende que o número de pessoas atendidas é cerca de 3 vezes maior. Isso porque muitos estão apenas de passagem e ficam por períodos menores. Os voluntários da Pastoral do Povo da Rua, uma organização mundial, atuam no município oferecendo ajuda humanitária. E o aumento de pessoas nessa situação é notório. Quando há um movimento repressor em locais próximos, eles, claro, procuram outros locais que ainda não tem a repressão ainda não é tão forte. Com esses encontros aqui, vocês sentem que tem mais pessoas chegando em Palhoça? Ah, sempre tem gente nova. Já tem alguns que a gente já conhece, que estão sempre aqui, né? Mas toda semana a gente observa que chega gente diferente, tá? Pessoas de outros locais, a gente sempre conversa, perguntando onde é. Né? Normalmente está vindo de Florianópolis ou de outras cidades próximas aqui. Final de semana a gente tinha hábito de fazer 40 marmitas e no último a gente fez 111. Então uma diferença imensa. O prédio construído como centro de convivência do idoso acabou abrindo espaço para o funcionamento de um albergue, que funciona em caráter emergencial desde a pandemia e recebe pessoas em situação de rua. Durante a tarde são criadas filas gigantescas por aqui por pessoas que pretendem passar a noite no local. Mas o problema é que esse espaço tem apenas 30 vagas, algumas delas fixas, o que não comporta nem metade das pessoas que estão registradas em vulnerabilidade social aqui no município. De acordo com a prefeitura, em dias de muito frio ou de muita chuva, essas vagas podem inclusive dobrar. Mas, de acordo com o poder público, o objetivo é mudar a realidade desse local. Mais que isso, de acordo com pessoas que convivem diariamente com pessoas em situação de rua, a mudança desse espaço é uma necessidade do município de Palhoça. O que nós queremos realmente, e a gente já há vários meses pleiteando, é um centro pop. O Centro Pop seria um local onde as pessoas da rua ficariam durante o dia. Ali poderia fazer curso, poderia encaminhá-los para um local onde eles precisariam. Então, a prefeitura não tem o mínimo que deveria ter para as pessoas ficarem durante o dia. Então, eles ficam nesse sol, sem um banho, porque não existe um chuveiro público, né? Não existe um local para tomar água, a não ser os supermercados, né? Então, esse é o principal problema. Hoje a gente tem um albergue noturno que atende 30 pessoas diariamente. Essas 30 pessoas elas passam por uma triagem inicial, elas entram às 7 da noite, saem às 7 da manhã, com as devidas refeições, tanto um lanche, janta e café da manhã, banho, máquina de lavar roupa, a questão documentícia, já uma equipe de abordagem trabalha lá, é um abrigo provisório, que é bem diferente daquilo que a gente se propõe a fazer. Nós temos um edital já em fase de consolidação, já está
terminando os últimos ajustes, para ter sim uma casa de passagem com mais eficiência no trabalho com esse público em situação de rua. As discussões estaduais sobre internação involuntária também seguem ativas, uma das pautas no município, que por hora não vislumbra esse tipo de ação. Ainda que o contato com a família de pessoas em situação de rua e o planejamento de retorno continuem acontecendo. O Brasil e o mundo vive uma questão de sanidade mental, né? A maioria dessas pessoas que estão vivendo na rua tem problema mental e precisa ser tratado. E o Estado não pode virar as costas para essa realidade. Então, o projeto tramita aqui na Assembleia Legislativa, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, passou na Comissão de Finanças, Comissão de Drogadição, e está pronto para ser debatido. Uma audiência pública que está para ser marcada agora para os próximos dias a realizar aqui na Assembleia Legislativa. Passado a audiência pública, nós vamos ouvir todos os setores envolvidos nesse processo, nós vamos colocar o projeto em votação para que efetivamente o governo do Estado possa apresentar uma política pública de enfrentamento à drogadição e ao número de moradores de rua aqui em Santa Catarina. Como uma internação obrigatória, compulsória ou involuntária, seja lá o nome que se dê, vai trazer de benefício para uma pessoa desse, né, que precisa muito mais que isso. Não é só chegar e colocar dentro de uma clínica como se fosse um depósito. Cada caso é um caso, não fazer as coisas assim maciçamente, que isso faz com que as pessoas ficam mais revoltadas e ao sair da internação, elas voltam mais violentas. Ainda este ano, a Prefeitura planeja a criação de uma casa de passagem, uma estrutura que já é cobrada pela população. Essa parece ser uma possibilidade para o segundo semestre de 2024. A casa de passagem, inclusive, ela se molda ao que já oferece Floripa, ao que fornece São José, Biguaçu. A gente deve ainda, a partir do segundo semestre desse ano, deve sim já estar com ela implantada. A princípio, ela parte com o mesmo número de vaga do noturno, mas como é uma casa de passagem, o tempo é menor de permanência das pessoas, porque se não se adequa, se não entra no programa, se não participa, acaba sendo desligado, o que não acontece hoje no albergue. E para aprofundar esse assunto, o Roberto Azevedo está aqui com a gente. Pois é, Maria Esther, esse é um assunto palpitante, irrita a gente, essa situação na rua, pessoas em situação de rua, mas eu fiz uma entrevista com a secretária estadual da Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann, e ela fez um resumo no Ponto e Contraponto, que vai ao ar amanhã às 7h30 da noite, de como as pessoas vão na rua, qual é o perfil das pessoas que vão na rua. Então ela contou os 4 casos básicos. Primeiro, aquela pessoa que tem casa, que vai para casa, fica 2 meses em casa, volta para a rua. Segundo, aquela pessoa que tem problema com drogas e fica na rua porque a família não aceita mais. Terceiro e mais preocupante, aquelas famílias que abrem mão de pessoas porque não aguentam mais por outros motivos, inclusive idosos. É mais chocante isso. E o quarto caso, o mais grave, que nós estamos enfrentando muito em Florianópolis, na grande Florianópolis, na região metropolitana. Gente com ficha criminal que se esconde, se camufla entre as pessoas em situação de rua para tentar fugir das autoridades policiais, do Poder Judiciário. E esses são perigosos, porque eles têm até um outro modus operandi que ela descobriu nesse trabalho. O trabalho da assistência social, Maria Esther, é muito mais amplo que isso. E não adianta passar a mão na cabeça. Ela lembra que os trabalhos de Centro POPs, de Prefeitura, essa casa albergue de Palhoça, que foi citada aí, são importantíssimos, mas não resolvem o problema, porque a pessoa vai lá, tem aquele atendimento imediato e volta para a rua. E às vezes numa situação bem pior. Outros não querem ir porque precisam ser cadastrados, aí vão levantar a ficha corrida do indivíduo, ou até mesmo tem medo de ser furtado dentro desses locais, porque eles mesmos se cometem crimes contra eles mesmos. É uma situação bastante delicada. Vale conferir amanhã, 7h30 da noite, no Ponto e Contraponto. Como você